Olá a todos, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Papo de Diretoria. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito legal que ganhou muita força aí nessa época da pandemia, né? Não tem como a gente não falar em pandemia, a gente não falar sobre transformação digital. E para ser um pouquinho mais enfático no tema e a gente trazer um pouquinho mais próximo esse ponto no nosso mercado, eu vou falar sobre a transformação digital nos processos de fluxos de valor de medical devices. E para falar sobre esse tema, eu trouxe dois ilustríssimos queridos amigos aí, que é o Fausto Bartolo e o Felipe Dalbello, né? Felipe aí praticamente um irmão, anos aí já acompanhando um trabalho do outro. Então eu queria, antes de começar, agradecer muito a presença de vocês dois, terem topado esse convite. A gente já fez nos backstages aí um bate-papo super descontraído, então acho que vai ser um episódio super bacana da gente falar hoje, né? A gente vai conseguir trazer conceitos técnicos de forma leve, eu acho que essa é a ideia do canal, né? E nós três aí podemos já falar um pouquinho mais sobre isso, atender as expectativas do público também, que querem absorver um pouco esse conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo esse momento inicial para vocês dois se apresentarem um pouco, né, para a galera que está assistindo entender um pouquinho mais da formação e do cenário profissional de cada um agora. E antes da gente começar realmente. E aí, só para a gente conceituar, contextualizar na realidade, para o pessoal que está assistindo, o episódio vai ter mais ou menos em torno de 30 minutos e cerca de 5 perguntas que a gente vai debater entre nós três aqui, eu intermediando e passando a pergunta cada hora para um dos convidados. Então, pessoal, mais uma vez, muito bem-vindos. Eu deixo em ordem alfabética aqui a apresentação, deixo o Fausto primeiro e depois a gente passa para o Felipe. Um prazer. Show de bola, Lucas. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Uma honra aí estar debatendo, né, temas bem interessantes para dentro do âmbito farmacêutico, né? E obviamente muito bom aí estar Felipe também nesses anos aí de formação. Acho que a gente tem grande aí palco, né? Um palco bem extenso aí nesse debate. Bem, me apresentando um pouco, meu nome é Fausto Bartolo, sou farmacêutico, já me formei faz um bocado de tempo, já trabalhei em empresas como Sanofi, Eurofarma, Novartis, Alcon, e hoje eu me encontro na Novo Nordisk, né? Hoje eu estou fora do Brasil, estou trabalhando aqui no escritório, no Panamá, e hoje eu trabalho numa região que chama CLAT. E essa região a gente faz oversight de 33 países, né, tanto na parte logística e na parte de qualidade, e hoje eu estou aqui, né, representando, sou gerente de qualidade, farmacovigilância, e que representa aí todos esses países e com esse oversight. Maravilha. Obrigado aí mais uma vez, Fausto. Felipão, quiser se apresentar também, fica à vontade aí. Imagina. Então, obrigado. Poxa, antes de qualquer coisa, Lucas e também Fausto de longa data, Lucas de fato também, além de sermos muito próximos, aí já vizinhos, podemos dizer, né? Assim, né? Exatamente. Mas além de tudo, sempre com muita competência, seriedade e integridade aí nas suas frentes. E parabenizo não só você, Lucas, mas também Fausto pela trajetória aí, mais do que competente, mas muito rica e comprometida em levar sempre informação de altíssimo nível. Então, meus parabéns a todos vocês aí pela carreira, trajetória e também levar ao público, né? Eu acho que a informação, a gente carece muito de informação de qualidade e verídica. Então, depois a gente fala dos 4 Vs do Big Data aí, né? Que são os 4 Vs que estão muito em questionamento e também em alta, sobretudo aquilo que chega até nós. Bom, eu sou farmacêutico de formação, depois fui fazer administração, nesses 20 anos de carreira. Eu tenho uma trajetória muito parecida aí com o nosso estimado e competente amigo Fausto, passei pela Aventis, Sanofi, Johnson Johnson, dei uma escapada para a área da área da alimentos, em produtos assépticos, na Coca-Cola, que no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil, do país onde eu tive a oportunidade de viver.
os produtos sensíveis, né? Sob atmosfera controlada, vamos dizer assim. É muito comum em outras regiões e países. Encurtando um pouco a história, eu estou aqui em Florença, numa oportunidade que recentemente eu entrei, numa empresa que se chama Pharma Quality Europe Group. Eles são líderes, pelo menos no Atlântico Norte, muito fortes em consultoria técnica, em várias verticais, em Data Integrity, Cybersecurity, engenharia, preparação de auditoria regulatória, laboratório excellence, etc. E muita inovação. Isso foi um dos motivos de eu ter passado algumas empresas também de consultoria dentro da área de Life Science, e hoje eu estou aqui em Florença, na Itália, e um grande prazer poder dividir com vocês um pouco aí e aprender naturalmente com os colegas, amigos, né, diria nem colegas, com os amigos aqui, sobre o âmbito não só de Life Science, mas também de Medical Device. Eu estou numa diretoria global de novos negócios e suporte técnico, então eu faço a ponte. Eu acho que a fortaleza daqui, de nós, é não deixar nunca a expertise técnica desviar para o comercial. Então, acho que o comercial, quando tem sempre muita base técnica, além de você apresentar um produto que é confiável no que tange ao discurso, né? Quando a gente fala de discurso, é uma apresentação, ele tem muito respaldo de quem está por trás. Então, nas 7 verticais nossas, ao menos um PhD nós temos para falar do assunto. Então, mais uma vez, um prazer. Obrigado, Lucas, pelo convite, querido. Maravilha. Mais uma vez eu que agradeço aí, participação dos dois. Como o pessoal já viu, acho que vai ser um bate-papo muito bacana e alto nível realmente. E vamos falar de diversos aspectos aí, de transformação digital, compliance que envolve ela, a integridade de dados, né? Enfim, análise de risco, né, em alguns aspectos aí. Vamos falar sobre multimodais um pouquinho aí com o Fausto também. E aí eu acho que para a gente começar um pouquinho o bate-papo, eu vou trazer justamente a questão do compliance, né? O compliance, que eu acho que quanto mais nós avançamos na transformação digital, né, os impactos da transformação digital, mais ainda nós precisamos falar sobre compliance, né? Então é um tema muito relevante nesse aspecto. Envolve diversos pontos e se a gente for estender aqui, fica acho que só um episódio só para a gente falar sobre esse tema. Mas para a gente tentar resumir, ser mais objetivo, eu queria saber com vocês os impactos que o compliance tem na transformação digital, pensando em questão de benefícios aí, tá? Na cadeia de valor, aí, de fluxo de valor dos medical devices. O que nós podemos esperar para os próximos anos nesse aspecto? Então, novamente, pensando a questão transformação digital e compliance. Eu deixo esse primeiro aqui, eu passo a bola para o Felipe, aí depois a gente joga um pouquinho aí com o Fausto e a gente vai fazendo essa dinâmica aqui no programa. Com o maior prazer. Bom, se vocês não estiverem me ouvindo bem, não estiverem me ouvindo bem, se me dá um toque aí, meu caro, porque às vezes, né, por estarmos um pouco longe, dá uma falhada. Bom, sobre o ponto de vista de compliance, o compliance... Quando falamos de compliance, no Brasil, embora tenha um caráter muito jurídico, no sentido acho que até litigioso da palavra, porque no Brasil o compliance acabou indo por uma vertente muito mais voltada à corrupção, no seu conceito amplo da palavra, né? Se você olhar lá a CFE, que é a Associação Certificadora de Examinadores de Fraude, a corrupção tem um leque muito grande, né? Favorecimento indevido, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, mas o compliance no seu core da palavra de conformidade, né, no âmbito de medical device ou de life science, sobretudo, ela tem uma história, eu diria secular, né? Nós diríamos seculares, visto as empresas seculares que nós temos que prezam na sua visão, na sua missão, fazer o certo e o correto baseado em critérios. Então, acho que a grande diferença de outros setores, quando falamos de transformação digital, compliance e valor agregado, é que não se discute se um produto tiver com a esterilização comprometida, ou alguma variável do processo, ou algum critério que não está dentro do controle, fora de controle, melhor dizendo, ou tendenciando a sair, né, da sua especificação, seja de controle, ou seja de especificação regulatória ou do cliente, não se debate em mesa se dá para dar um jeito. E aonde a gente quer chegar com esse preâmbulo, vamos dizer assim?
é que já é sabido que o impacto ao end user, ao usuário final, o impacto à sociedade, o impacto negativo, naturalmente, né, de não se estar em conformidade. Só pegando o gancho do que é conceito de compliance na área da saúde e o que é conceito de compliance no que a gente vive no Brasil e por que isso tem um link no final. Porque o valor agregado dentro da cadeia produtiva e o não fazer certo, já se sabe que não, as consequências são drasticamente caras, muitas vezes sem volta, e algo que a reputação que a gente traz aqui na nossa conversa também, não se discute o valor do intangível. E quando a gente fala de intangível, tem muito a ver com informação negativa do que se transmite na empresa, baseado numa tomada de decisão da gestão. Aí é onde eu quero chegar com esse ciclo todo, fechando, né? Se em algum momento o gerente, o diretor, a direção, a logística, o controle, a produção tomou essa decisão, porque é uma decisão coletiva, colegiada, não se libera um lote sem que na cadeia tenha uma decisão, correto? Colegiada de se liberar o produto, a negligência está constatada. E aí a gente entra na questão do dolo e não da culpa. Né? Eu não sou advogado, mas a gente aprende bastante com o âmbito. Quando você tem o dolo de se fazer o errado, já está caracterizado algum crime. Crime da pessoa que utilizou e foi contaminada e teve uma sepsemia, ou que teve algum agravamento durante a cirurgia, falando de medical device, ou até que se comprometeu os dados ou a informação de algum parâmetro que era para controlar um dado vital. A gente está falando hoje de Connected Medical Device aqui na Europa, nos Estados Unidos, com certeza Novo Nordisk que só fala disso, sobre o espaço físico cibernético, que é o que caracteriza a indústria 4.0. Você tem espaços físicos, que é a pessoa, o instrumento, ou o dispositivo, classe 1, 1A, 1B, 2, 3, o que for. Você tem, naturalmente, o espaço cibernético, com que se conecta, seja sinal vital, seja informação que está sendo medida. E tem, naturalmente, o PACS, o Picture Archiving Computerizing System, que é onde você armazena a informação. Então, se algum dessa cadeia também for comprometida, e aí dentro do compliance isso não for levado de maneira séria, caracteriza justamente a transgressão ou a culpa daquilo que por critério ou por algum regulamento era você obrigado, seja administrador, seja você órgão controlador, ou quem aprovou aquele vício, né? No jurídico, no consumo, a gente fala de vício oculto ou vício conhecido, chegar até a ponta que responsabiliza vamos dizer, a companhia, porque a companhia é uma pessoa jurídica, né? E aí tem desdobramentos, ou então, muito mais que desdobramentos, até perdas milionárias e, de repente, muitas questões. Aqui, em Milão, semana retrasada, não, mês passado, uma empresa conhecida de esterilização de equipamentos que exportava para os Estados Unidos, falsificar os dados da autoclave. Isso por anos, quase décadas. Fechou de um dia para o outro. Então, acho que é um exemplo também. Eu não vou dar o nome porque acho que não vale a pena aqui, vocês podem procurar. Empresa de esterilização, Milano, etc. E tal, exportação, FDA. É um dos exemplos. Não vou me estender muito, mas é o que eu vejo. Tá? Sim. E aí eu acho que não tem como, né? A gente acaba entrando em processos, né? Estamos falando de compliance, a comunicação ela precisa ser adequada, ela precisa ser feita da melhor maneira possível. E aí, como o próprio Felipe disse, uma comunicação inadequada, um processo de compliance inadequado pode gerar uma defasagem, né? Tanto financeira quanto de imagem para aquela empresa, então o valuation é afetado, né? E isso acarreta um problema enorme, né? Pode ser de branding, pode ser de, enfim, eu acho que o branding é o menos pior na realidade, porque a qualidade em si que é o que acho que a gente precisa trazer e discutir mais nesse ponto, né? Mas aí trazendo até em questão, exatamente com isso que o Felipe comentou, Fausto, se a gente for falar sobre os processos de comunicação, né, principalmente as comunicações transversais, interligado ao valuation, que a gente está comentando aqui, para essas companhias, pensando na questão do fluxo de valor, novamente, o compliance, né, como que a gente pode aprimorar esse tipo de comunicação, pensando nesse aspecto, e trazendo ainda mais os aspectos para mitigação de riscos, né, principalmente aí, cada vez mais difundidos e avançados com a transformação digital.
E a transparência, né, dos processos, transparência das empresas, as relações comerciais entre um e outro. E então voltando, né, com os processos de comunicação mesmo, a comunicação transversal e essa transformação. Como que é possível fazer isso hoje, na sua experiência aí, né, que você tem vivido? Você sente que isso está sendo aprimorado, está sendo discutido entre a comunidade internacional de um modo geral, ou não? A gente ainda tem muito a evoluir aí. Qual que é a sua opinião nesse ponto? Bom, Lucas, eu acho que, e eu tenho vivido bastante, né, esse tema da transparência, a relação de conversações, né, esse tema de comunicação transversal, né, porque hoje a gente está, infelizmente, né, nessa situação de pandemia, e a gente teve que se aprimorar muito nessas questões, uma vez que a gente está tão distante um do outro, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre interligado, né? Então, partindo desde os processos mais simples e iniciais de uma cadeia de manufatura, por exemplo, um produto, ou até mesmo de medical device, né? Então, tenho experiências aí onde no passado eu via setores, departamentos trabalhando em silos, né? Então, muitas vezes a gente detectava que, por exemplo, o departamento necessitava de informações ou seja, para passar para outra cadeia, né, o fluxo de informações e de processos, você tem que ter essa interligação. Então, a gente inicia por aí, né? E vendo o quanto a gente teve que melhorar nesses 2 últimos anos, né, nessa questão de transparência e informação, porque muita gente ainda está trabalhando, né, de home office. Então, o que isso gera de valor, né? Então, assim, eu posso até dar vários exemplos, a gente pode abrir um leque tão grande nessa questão de comunicação, né, transversais, mas hoje, felizmente, né, esse tema da pandemia nos dá a oportunidade aí de buscar essa questão de inovação, né? Esse tema da indústria 4.0, do IoT, então tudo tem que estar conectado. E isso não muda também para a forma como a gente deve trabalhar. Então, hoje eu posso até te dar um exemplo. Dentro da empresa do qual eu trabalho, eu venho com uma nova abordagem, né, um novo mindset. Então, hoje aqui a gente aplica um tema que chama Quality as Business Partner, ou seja, a gente está trazendo o quê? A visão de qualidade, não somente para, olha, a qualidade aqui é o detetive, a qualidade é quem coloca, como que eu digo, o que você tem que cumprir ou não. Não é esse o foco. Qualidade é a mesma coisa que compliance. Você tem que seguir sim ou não. Você tem que sempre pensar em quê? No final da cadeia, né? No paciente. E o que eu sempre coloco em visão, né? Por exemplo, esse tema aí que aconteceu, que o Felipe acaba de contar. Agora, se eu paro e penso, né? E chego para o dono ou quem estava fazendo isso nessa empresa e falo assim, olha, é um familiar seu que vai estar utilizando esse produto, né? Então, aí você, sabe, se você leva um susto, você dá um passo para trás e fala, entendi, né? Então, esse tema do QA as Business Partner aqui, dentro da empresa que eu trabalho, né? Isso tem a ver o quê? Como essa comunicação é sempre importante. Por quê? Hoje eu estou envolvido em temas que, se você for ver, eu estou em reuniões com pessoas de finança para avaliar projetos, né? Por quê? O pilar de todo é o quê? Manter o funcionamento e a operação da nossa empresa, dos nossos processos. Mas hoje, essa é a base para mim, né? E para minha equipe. A segunda base é o quê? Eu tenho ferramentas como qualidade, eu posso identificar e mitigar riscos, e isso que eu quero entregar como partner, como sócio de negócio do outro departamento, falando que são meus stakeholders internos, né? Eu entrego isso para ele, no qual eu ajudo ele a identificar riscos, identificar o que ele pode e não pode fazer de acordo com os requerimentos, e ao final de tudo, qual é o topo dessa pirâmide? A gente mantém o crescimento do negócio. Então, assim, só para simplificar, qual é essa grande relação de uma comunicação transversal? E olha o benefício que eu trago para a minha empresa, né? Desde o momento que, obviamente, eu tenho que fazer o que está em procedimento, eu tenho que cumprir com os meus deveres, mas tendo esse foco, né, de
mitigar, ajudar os outros departamentos que talvez esteja um pouco na fronteira da onde eu atuo, não atuo, mas eu levo ferramentas, eu levo informação. É como a gente vive hoje aqui fora na pandemia, né? A gente sempre está conectado e é isso que a gente tem que levar para dentro da nossa empresa. Sempre devemos estar conectados com os nossos stakeholders internos, porque, na verdade, a gente é um ente só. A gente representa essa empresa. Então, é como eu falo, não podemos trabalhar como silos, como eu via no passado. Eu sou de qualidade, eu vou olhar para o processo de qualidade e não estou nem aí, por exemplo, com o processo de controle de qualidade. Sim. Ou talvez o processo financeiro, sabe? Então, essa interligação e essa comunicação deve existir. Sim. Então, esse é o grande, eu acho que foco e chave para muitos processos hoje que a gente está vivendo dentro das empresas. E talvez esse processo, inclusive, da transformação digital esteja aprimorando essa comunicação, esses métodos da comunicação transversal, no sentido de, até o que vocês comentaram, será que no caso do cara lá, que se falasse que era a filha dele, ou, né, alguém da família dele, se ele iria se importar assim? Então, nesse processo, de um modo geral, a cultura da qualidade está ficando mais intrínseca. Eu pelo menos sinto isso aqui no Brasil nos últimos 3, 4 anos, e no último ano muito mais aprimorado, além do cenário regulatório, mas também com a pandemia. Então ela trouxe questões à tona que agora todo mundo, querendo ou não, faz parte um pouco do processo um do outro. Isso é muito legal, isso é muito bacana, assim, ao mesmo tempo que, beleza, você está tendo que aprender, né, cada vez mais sobre determinados assuntos diferentes, mas você está se colocando no lugar da função do outro. E isso é sensacional. Então, é o que você comentou, o pilar da base ali, às vezes, do seu dia a dia de trabalho, está sendo manter a viabilidade da empresa funcionando, mas também, ao mesmo tempo, passar a sua visão de qualidade para todos os stakeholders e manter essa comunicação transversal ativa. Então, esse que eu acho que é o impacto mais interessante no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Não só, óbvio, o setor regulado, que está evoluindo muito, mas essa catalisação aí que a pandemia trouxe, né? E aí, fazendo esse gancho, obviamente, eu faço uma pergunta muito óbvia para vocês, muito objetiva, né? Nesse modo, assim, nesse aspecto, a transformação digital, ela vai auxiliar na capacidade da cadeia como um todo de reduzir custos e aumentar a qualidade? Qual que é a visão de vocês nesse aspecto aí, Felipão? Cara, falar de transformação digital é sempre um grande buraco negro. Quando a gente não. A pergunta é absolutamente muito pertinente. Quando nós não damos objetividade ou dizemos precisamente aonde que a transformação digital vai atuar, né? Só lembrando, de acordo com o conceito do professor Julian, da Universidade de Londres, nós temos 4 grandes pilares, que é diferente do conceito alemão, né? Que é o RIMA, né? E que ele fala basicamente que a transformação digital ela veio já desde a terceira revolução industrial, anos 50, 60, com micronização de processos, computação, etc. e tal. Veio a internet, final da década de 90, e chegou hoje com 4 grandes pilares. Então, a transformação da velocidade da internet, ou Web 2.0, transformação naturalmente do modelo mental do ser humano, quando ele começa a conectar processos, né, físicos, cibernéticos, aliado a algum objetivo, e as tecnologias exponenciais. Tudo isso focado também com as transformações geracionais ou da sociedade. Então, mudança de modelo mental sobre o meio ambiente, sobre inclusão, de como a gente enxerga as prioridades, ou então, que nós chamávamos na década de 90 de gaiola de ouro, as motivações que as empresas forneciam para as pessoas. Hoje tem muita gente que descarta grandes salários para ter uma qualidade de vida, um balanço naquilo que ela quer. Então, a transformação digital é um todo muito grande. E aí tem o conceito do Ken Den-Hai, depois, né, quem já não conhece, japonês, que é da sociedade Smart 5.0, que ela tenta utilizar, pelo menos conceitualmente, em Copenhague também, a transformação digital a favor do bem-estar, da segurança, da melhoria contínua e de outras dimensões também que a gente quiser citar aqui. Do ponto de vista de medical device ou de life science, nós podemos falar aqui semanas, sem exagero, que isso não se esgotaria.
Você fala de inteligência artificial para detecção de fraturas, ou então detecção, ajudar o diagnóstico, né? Detecção de células malignas, ou então carcinogênicas, ou podemos minimizar os falsos negativos e minimizar os falsos positivos, né? Com históricos ou dados a partir das bibliotecas que são Open Database. Podemos utilizar, naturalmente, os wearables, de quem está sendo assistido de casa, no conforto, não superlotando não só o sistema de saúde, mas também dando qualidade e em tempo real para o clínico ou para quem for. E temos também as preocupações de ordem de segurança, que é da privacidade, que é uma outra dimensão que tem a ver com um dado que sai do paciente, é monitorado através de um dispositivo, passa pela rede ou passa pelo sinal de alguma outra torre, chega ao servidor, é processado e vai até o usuário intermediário, que não é o final é o paciente, porque ele precisa ter o feedback. Então, acho que nesse modelo, se eu pegar um exemplo muito rápido, que é a normativa europeia, que é onde nós estamos aqui hoje, não só, não deixando de lado o FDA, ou Anvisa, RDC 16 ou 510, nos Estados Unidos, tem a 745, que é uma resolução de 2017, que ela entrou em vigor esse ano, 22 de maio de 2021, e tem a de in vitro, né, medical device, ou dispositivos médicos in vitro, que vai entrar em vigor em 2022, em maio também. E ela naturalmente já fala de análise de risco com sistemas computadorizados, com sistemas interconectados, com o endereçamento dos riscos na produção, não só na cadeia, né, de design, na verdade, quando você desenha o seu processo, realiza, controla, destina, distribui, no caso, destina, distribui, e monitora, que é a farmacovigilância, que você sabe melhor do que eu. Então, isso entra na transformação digital, nós vimos que ainda nós somos muito incipientes, embrionários, em entender quais são as repercussões do uso desses sistemas, desses dispositivos, dos sensores, porque ainda é muito novo para a gente. Agora, o que de fato isso tem benefícios, não tenha dúvida. Você tem a eliminação da mão de obra, do interferente humano, você tem, correto? Você tem a eliminação das jornadas excessivas ou mão de obra análoga para poder pagar barato e, no final, comprometer a qualidade. Você tem a reprodutibilidade, a repetitibilidade, o RR, né, do Six Sigma, muito bem destacado aí, de você não ter um funcionário que pode ter uma lesão ou esforço repetitivo, ou entrar com um litígio na ação trabalhista. E assim vai, eu acho que tem inúmeros casos. Monitoramento de cadeia refrigerada, monitoramento de processo, nós temos robótica que não se cansa, que faz trabalhos repetitivos sem erro, sem ter pausa, e alocar a mão de obra criativa, que é o ser humano, em outras atividades, no pensamento criativo e também na criação e desenvolvimento, que é desenvolvimento, o R&D. Até onde eu me lembro, uma boa empresa norte-americana listada, que é vista pelos investidores com bons olhos de crescimento, e investe pelo menos 14% da sua receita em R&D. 7 até 18, se você for nas bolsas norte-americanas, as empresas de grande valor agregado, ela tem o R&D, que é a criação, que é justamente a permanência de estar no topo das empresas inovadoras, que é investir em capital intelectual e em pesquisa, que infelizmente no Brasil não é quem tem pessoas inteligentes, viu? Não é isso. No Brasil, as políticas públicas de incentivo, remuneração e conversão de valor nas pesquisas não são, primeiro, não são econômicos no sentido de você ter um retorno, as pessoas não se motivam, e aí não gera, naturalmente, nenhuma motivação para as pessoas investirem na carreira de pesquisador, desenvolvedor. Então, no Brasil, você tem pessoas que estudam, se desenvolvem e saem, porque lá fora, né, ou fora do país, infelizmente, vão pagar muito bem, vai ser respeitado, e você vai conseguir se projetar na cadeia de valor daquilo que você está gerando para o usuário final, na proteção, né, no caso de dispositivos médicos, de quem vai usar. Agora, com a transformação digital, tem um mundo para a gente explorar. Mas essa é a minha visão de um todo, do como é que isso está influenciado, como é que as regulações têm se preparado, e como é que isso naturalmente vem até nós, como prestadores de serviços ou fabricantes, que tem que entregar no final para o paciente aquilo que está sendo declarado, ou está sendo registrado. Em resumo, eu acho que é isso que eu vejo, de maneira muito sintética, né? Ampla, assim, nada muito...
Não, sim, sem dúvida. Eu falei, se a gente for parar para começar a destrinchar realmente ponto a ponto aqui, a gente monta uma série de palestras realmente, né? Cada uma bem, né? Cada uma de 1h30, 2 horas para tratar sobre cada tema especificamente. Mas acho que a ideia é a gente conseguir trazer de modo conciso, mesmo objetivo, esses temas que estão tão em alta aí, em discussões no mundo como um todo, né? Que não deixa de ser, aqui no Brasil principalmente também, a gente tem um impacto regulatório muito grande que nós estamos enfrentando de 301 e 430 principalmente, né? E aí é um ponto que você tocou muito legal, que é validação dos sistemas computadorizados. Essas duas resoluções estão trazendo de maneira muito intrínseca, isso é muito legal, muito bacana. As instruções normativas também, que fomentam a 301, né? Deram base juntos, né? Juntas com elas. Mas eu ainda sinto que em alguns setores isso tem ainda uma carência e nós precisamos debater melhor isso, entender a visão de quem está trabalhando com isso no dia a dia. E dois setores que eu penso muito sobre isso é no modal marítimo e aéreo. Então, ainda não acredito, né, pelo menos não tenho tanta familiaridade de sistemas aí de tecnologias que consigam abranjar mundialmente falando, por exemplo, um monitoramento em tempo real de uma cadeia fria, né? Enfim, pode trazer diversos aspectos aqui, mas eu sinto ainda uma certa defasagem no setor regulado, né? Em questão de legislação em si para esse tipo de mercado, para esse tipo de setor. O que você acha aí, Fausto, né, fazendo todo esse gancho, que seria uma saída interessante? Você que está, né, diretamente atuando nessa área no dia a dia, vendo, né, o setor aí de 33 países, então você vai ter uma dinâmica muito grande para a gente falar sobre esse assunto em relação a essa parte regulatória. O que você acha, o que você acredita que a gente pode esperar no curto prazo, inclusive, no médio prazo, né, que a gente possa ter uma harmonização na transformação digital mundial em relação a esses setores. É algo que está no radar das agências regulatórias ou as agências ainda estão engateando muito nesse tema? Como que está funcionando aí? Qual que é a sua opinião, qual que é a sua vivência no dia a dia em relação a esse tema? Só pegando, fazendo como a interligação do que o Felipe estava falando, né? Como a transformação digital tem sim seus benefícios, né? Mas aí eu faço aquela vírgula e aí faço o gancho com essa pergunta. Tem benefício no momento em que você tem legislação, onde você tem requerimentos bem claros, onde esses requerimentos sabe quais serão os impactos aí para o paciente final, né? Então, o que adianta, por exemplo, eu que estou envolvido muito na área de doenças crônicas, né? Por exemplo, diabetes, o que adianta você ter um device que mede, por exemplo, a sua glicemia, né? E que você tem seu aplicativo, se você não sabe fazer uma validação do sistema, né, que comprove que aquilo realmente funciona, porque isso você pode colocar em risco a vida de um diabético, sabe? Então, quais são a validação, quais são os testes que você tem que fazer, né? Isso é tudo muito novo. Se você segue uma validação de sistema, por exemplo, por um SAP, não sei, um RP, um WMS, é distinto, né? Então, assim, quando começamos a falar, né, desse mundo de aplicativos, sabe, tudo está conectado entre si, sabe, entre pessoa e device com device que toma uma ação, né? Então isso é super valioso, mas isso se torna valioso quando é bem implementado, onde dentro de cada país tem o conhecimento, que sabe colocar requerimentos que devem ser seguidos, né? Então, esse é o gancho, né? E avaliando no âmbito, vamos dizer, regulatório, vamos pensar no caso da Anvisa, né? Faz quantos anos que a Anvisa
começou, né, com esse movimento de melhorar os seus requerimentos, fazer as revisões das RDCs, né? Então, isso levou um tempo até a gente chegar nesse momento onde a gente tem a 430, né? Que está muito alinhada, né, com os estándares de europeia, FDA, né, com o ICH, PIC, né? Então, assim, hoje a gente vê, por exemplo, o Brasil está avançado, hoje eu posso dizer que eu tenho uma confiança nas pessoas que estão dentro da Anvisa, porque eu vejo resultados, né? Então, você vê aquela vontade de ter requerimentos. Outro projeto que a gente pode trazer, né, como o sistema de traçabilidade. Isso é ótimo para o paciente final, né? Então, você vê o quanto eles estão postergando para ter a melhor, talvez, opção, né, e ter mais conhecimento para aplicar e fazer o lançamento desse sistema dentro do Brasil, né? Tem as suas peculiaridades, tal, mas você vê que já se tem esse movimento de implementar requerimentos, né, que vai a favor do paciente. No âmbito aqui, né, dentro de América Latina, né, eu consigo ver alguns agentes reguladores que já iniciaram esse mesmo processo que a Anvisa, sabe, começou desde 7 anos atrás, 8 anos atrás, onde começaram a querer como fazer as revisões das suas legislações, né? Então, eu consigo ver mais ou menos o que aconteceu no Brasil, né? E o Brasil ainda está percorrendo, né? Para ter esse peso. Então, assim, depende muito também de cada regulação, né? Então, o que isso quer dizer? Depende como que o país está inserido, como que a relação do agente regulador também está inserido, né? Não adianta querer aplicar requerimentos, por exemplo, do FDA, se o próprio país não tem uma estrutura para isso, né? Vamos também levantar a questão de qualificação de transporte, né? Se lá no passado, quando começou a ser falado, por exemplo, de monitoramento, né, de temperatura de cadeia fria, né? Se isso não tivesse começado e forçado por exemplo, quem está na malha logística se adequar, hoje a gente não teria uma melhora como tivemos, né? Então, assim, toda essa parte de tecnologia, obviamente, vai ajudar realmente, né? Porque tudo vai estar interligado, você tem as informações aí, você abre o seu smartphone aí e consegue ter as informações. Então, hoje a gente tem muita tecnologia, né, já em place. Então, por exemplo, um produto pode sair lá da Dinamarca e chegar aqui para mim no Panamá e eu vou saber onde realmente ocorreu por exemplo, desvio de temperatura. Então, eu posso detectar, por exemplo, onde eu tenho que me focar, né? Então, estou sabendo que é um hub que meu produto para. Então, ao invés de eu fazer aquela avaliação extensa, né? Quando eu fazia em 2012, 2013, eu não tinha essa tecnologia tão difundida, né? Os processos de avaliação de um desvio eram extensos, né? Hoje não, hoje se torna um pouco mais fácil para você detectar e ter planos de ação realmente ali que você coloca e que seja efetivo, né? Mas eu acho que eu sou otimista, né? Nos principais players, nos principais agentes reguladores que têm mais expressão na América Latina, né? Eu posso citar alguns que eu vejo movimentos, né? Obviamente não está como o Brasil já está um pouco à frente na visão América Latina, tá? Por exemplo, a ARCSA, né, do Equador, eles estão tentando, já estão tentando como implementar sistema de traçabilidade, esterilização. México, a gente vê eles tentando fazer certos tipos de harmonização também, com ICH, sabe? Então, você consegue ter essa visão um pouco mais macro, né? E eu sou muito otimista, né? De que eu acho que isso é o futuro, né? Porque não adianta você falar, eu aprovo o medical device, né? Então, porque hoje os medical devices não são somente, por exemplo, agulhas, catéter. Hoje a gente está mais além, né?
Então, a gente está como System as Medical Device, ou seja, um sistema embutido em alguma coisa, né? É um medical device, como esse, para você titular, um aplicativo titula quanto de insulina você tem que aplicar de acordo com a sua glicemia diária, sabe? E isso são coisas do tipo, nossa, isso já tem? Tem, já está no mercado, né? Mas eu volto e digo, né? Quais são os requerimentos que eu tenho que cumprir? Isso é muito novo, né? Então, se esses países que estão começando a se desenvolver se baseiam, obviamente, nesses requerimentos, nessas normas, né, que já estão mais enraizadas, como na Europa, na FDA, e sabe fazer o controle, eu acho que seria já de um início ótimo para eles começarem a utilizar essa tecnologia com mais controle. Então, eu vejo e eu repito, sou otimista, né? Então, assim, dentro dessas agremiações que existe, como, por exemplo, no Brasil, o Sinus-Pharma, que tem muitos profissionais e que ajudam a trazer essas informações, ajudam a representar, né, as suas empresas, eu vejo e participo também aqui de várias outras de outros países, e eu vejo que isso está crescendo cada vez mais. Mas a gente sempre tem que ter a consciência, né, de utilizar essas tecnologias, mas com cautela, né? Sempre respeitar quais são os requerimentos, como eu comprovo e como também as agências vão regular e como elas vão controlar isso. Sim. A gente entender realmente a preparação de cada mercado, né? Preparação do cenário interno daquele país, que é o que você comentou, esse país está preparado para isso ou não está nesse momento, não adianta eu exigir uma coisa que eu ainda não consegui medir, né? Ainda não consegui aprimorar essa medição. Então, como a gente trabalha no contexto no conceito da melhoria contínua, é esperar realmente que cada vez mais as agências e o setor regulado se proponham a realmente quererem avançar cada vez mais, né, na régua da qualidade, nesse sentido. Então, acho que é isso. Muito obrigado, senhores. Foi incrível aí o bate-papo. Queria agradecer muito aí a presença de vocês. Acho que evoluiu muito aí esse bate-papo, né? A gente acabou dando uma estendida, mas foi bem interessante. Mesmo a gente tratou sobre diversos temas, diversos aspectos sobre a transformação digital. Felipe, já parceiro de longas aí no canal, muito obrigado mesmo mais uma vez ter topado essa aí. Fausto, obrigado, primeira vez, e acho que fica o convite para mais vezes a partir de agora. Vamos participar, como eu falei, no modelo colaborativo do canal. É sempre muito importante a gente trazer isso aqui. O canal está sempre aberto para todos do mercado que quiserem passar a sua experiência, a sua visão na área, e acho que é essa a intenção realmente que a gente quer trazer. A todo mundo que assistiu, muito obrigado. Quem ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse conteúdo, compartilhar o conteúdo também nas suas redes e o recadinho que ele vai ficar na íntegra no nosso podcast também gravado. Se você quiser, você consegue acessar ele inteiro por lá. Combinado? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Valeu, um abraço. E tchau! Até a próxima.